Estávamos falando de filosofia. Filosofia, então, foi a primeira forma de obter conhecimentos sistematizadamente e, dentre muitas definições, uma que eu acho que é a mais interessante diz que filosofia é a busca das explicações racionais para os fenômenos. E ela está calcada no raciocínio, portanto, a sistematização que ela obriga, ou seja, a imposição que a filosofia faz para que um conhecimento seja considerado como verdadeiro, é que esse conhecimento atenda ao meu raciocínio. Essa é uma imposição que a filosofia faz para que as verdades sejam incorporadas por mim. O senso comum não impõe nada, né? O senso comum faz com que as verdades sejam incorporadas pelas pessoas das maneiras mais irregradas. A filosofia, ela, por ser racional, vamos chamar assim, ela exige que a verdade, que aquilo que eu estou considerando, que estou passando a considerar como verdadeiro, que essa verdade seja coerente, consistente, ou seja, que ela internamente apresente uma racionalidade, que ela, com relação às outras coisas, também apresente uma racionalidade. E uma terceira característica seria a possibilidade de desdobramentos lógicos. Essas são as três principais características de uma ideia para ser considerada verdadeira pela filosofia. Ela precisa ser coerente, consistente e permitir desdobramentos lógicos. No entanto, uma ideia que a gente passe a considerar como verdadeira, só o fato da gente exercer sobre ela o raciocínio não garante que ela, no final das contas, não possa ser desmentida ou contrariada, porque, embora essa verdade seja totalmente racional, pela proposta da filosofia, essa verdade, sendo racional, não leva às mesmas conclusões se ela for formulada, né, se o raciocínio for formulado por diversas pessoas, por diferentes pessoas. Por quê? Porque diferentes pessoas vão raciocinar de maneiras diferentes e vão partir de premissas diferentes, portanto, as conclusões não são obrigatoriamente iguais. Essa é uma outra característica importante da filosofia. É óbvio que os conhecimentos filosóficos nos dão muito mais segurança do que os conhecimentos obtidos através do senso comum, né? Isso não há dúvida, porque essa obrigatoriedade, essa imposição que a filosofia faz de raciocinarmos sobre as verdades, nos dá bastante mais segurança a respeito do valor que essa afirmativa possa ter. A filosofia, ela foi, então, trazida para o Ocidente, para o mundo ocidental, pelo Tales de Mileto, lá por 5 séculos antes de Cristo, e bastante tempo depois, 2 séculos depois, surgiram os 3 mais importantes filósofos do mundo, né, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles foram um aluno do outro, né? O Platão foi aluno do Sócrates e o Aristóteles foi aluno do Platão. Eles, sem dúvida, foram os mais influentes filósofos, né? E, adotando a filosofia, tentaram rejeitar as ideias prontas, os mitos, as ideias acabadas, as ideias emprestadas dos outros, sem que o filósofo exercesse o seu raciocínio para considerá-la verdadeira ou não, né? Essa foi a importância da filosofia. Foi uma mudança radical na maneira de pensar, né? E trouxe um enorme aumento de segurança
com relação à confiabilidade das coisas que as pessoas passaram a aceitar como verdadeiras. Ainda na vida do Sócrates, que foi o primeiro filósofo popular, vamos dizer assim, a pessoa que fez mais, entre aspas, sucesso dentro da filosofia, ainda em vida dele, claro que ele usou os conhecimentos do Tales de Mileto, né? Mas ele teve a maior influência, né? Ele iniciou a grande expansão da influência da filosofia no mundo ocidental. Ele ainda estava vivo e já havia muitas correntes filosóficas, né? Ou seja, muitas diferentes maneiras de explicar as coisas. Então, corrente filosófica é um conjunto de ideias que tem que apresentar entre elas uma coerência, né? Tem que ser ideias consistentes e coerentes, né? E esse corpo de ideias passa a explicar muitas coisas, né? Isso é uma corrente filosófica. Ele não tinha ainda morrido e já existiam muitas correntes filosóficas, né? Passaram-se muitos séculos, né? Hoje em dia existem centenas, milhares de correntes filosóficas, né? E essas correntes filosóficas, né? Uma dentre elas é, sem dúvida, a mais importante das correntes filosóficas, e é a ciência. A ciência é uma corrente filosófica. Você talvez estranhe, porque em muitos lugares a gente vê pessoas fazendo uma oposição, ideias filosóficas ou científicas, a ciência diz isso, a filosofia diz aquilo, né? Essa oposição pode ser feita entre a ciência e outras correntes filosóficas, mas a ciência é uma corrente filosófica. Por quê? Porque a ciência é uma busca de explicações racionais para os fenômenos, né? Então, como todas as outras correntes filosóficas, a ciência usa o raciocínio para explicar os fenômenos que observa, né? Então, a ciência, sem dúvida, é uma corrente filosófica. Agora, ela tem umas peculiaridades, né? Claro, toda corrente filosófica tem as suas peculiaridades, né? Senão ela não seria individualizada, né? Claro, cada corrente tem as suas características. E a ciência tem as suas características, né? Se a gente for perguntar para as pessoas, né, sobre as características da ciência, elas muitas vezes vão falar coisas que não são a essência da ciência, né? O que a ciência tem de peculiar que faz dela uma corrente filosófica e que traz grande importância para ela mesma, né? O que ela tem de peculiar? A ciência, ela passou a existir apenas nos anos 1600, né? Portanto, muito tempo depois do início da filosofia, né? Ao pé da letra, ciência significa conhecimento, apenas conhecimento, né, em latim. Mas a gente não está falando desse conhecimento apenas, nós estamos falando de um processo chamado ciência, ou seja, a ciência no sentido, a palavra ciência no sentido em que nós usamos hoje em dia, né? Então, a ciência, no sentido em que nós usamos hoje, ela começou apenas nos anos 1600, com Galileu Galilei. O que ela tem de peculiar, a ciência? A ciência tem de peculiar que, como qualquer corrente filosófica, ela mesmo, né, como qualquer corrente filosófica, ela busque as explicações racionais para os fenômenos, a ciência não se contenta em simplesmente achar as explicações racionais para os fenômenos. Ela necessita fazer verificação dessa explicação. E como ele tem, a pessoa que está fazendo ciência, né, ela tem a obrigação de observar o fenômeno, explicar o fenômeno racionalmente e, posteriormente a ter essa explicação, ele tem a obrigação de verificar essa explicação que ele acabou de formular. Isso traz, obviamente, para a ciência uma maior garantia de que essa verdade obtida através da ciência tenha solidez, né? Então, a ciência lida com explicações
bastante sólidas pelo fato de explicar racionalmente, mas ter a obrigação de fazer verificação dessa explicação que acaba de ser formulada. Muita gente confunde, e você não deve confundir verificação com experimentação, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Claro que elas têm um grau de aproximação, mas elas são coisas bem diferentes, né? O que é uma experimentação? Experimentação é um artifício. Experimentação é a criação de uma situação controlada. Então, o cientista, ele cria uma situação controlada. Com animais, com inúmeros recursos, mas ele cria uma situação controlada. Alguma coisa que não havia, essa pessoa cria essa situação controlada. Essa situação controlada, para que ela é criada? Ela é criada para que se permita, na situação controlada, fazer o que importa na ciência, que é a verificação. Existe ciência sem verificação? Não, não existe ciência. Se alguma coisa explicar qualquer coisa sem verificação, isso não é ciência. Não quer dizer que não tenha valor nisso, né? Não está se dizendo isso. Mas não é ciência. Se não houver verificação, não é ciência. Agora, sem experimentação, é possível haver ciência, porque existe maneira de verificar coisas sem a necessidade de fazer experimentação. Se o cientista pudesse, ele dispensaria as experimentações, porque elas são caras, elas exigem recurso humano, material, financeiro, mas em muitos casos só se pode verificar criando uma situação controlada. Então, a experimentação muitas vezes está presente para facilitar ou até permitir a verificação. Mas o que importa para a ciência é a verificação. O método científico está presente, é usado apenas nessa corrente filosófica chamada ciência. Em que consiste o método científico? O método científico é algo bastante simples de ser compreendido e de ser feito. Embora, claro, o seu uso gere muitas dúvidas e controvérsias e tudo mais. Mas em que consiste o método científico? O método científico consiste em observar um fenômeno, em seguida, criar uma explicação para esse fenômeno, raciocinando, né? Ciência é filosofia. Então, raciocinando, o cientista cria uma explicação para esse fenômeno. Em seguida, ele tem que fazer uma verificação da sua explicação. Essa explicação é habitualmente chamada de hipótese. Então, essa explicação, essa hipótese, ela tem que ser verificada. Se ela puder ser verificada sem experimentação, muito bem. Caso contrário, é feita uma experimentação para permitir a verificação daquela hipótese. Então, feita a verificação com ou não, usando ou não usando a experimentação, chega-se a uma conclusão. Essa conclusão é aceitar a hipótese ou rejeitar a hipótese. Se a hipótese for rejeitada, volta-se para o segundo passo, que é a criação de hipótese. Então, tem que ser criada uma nova hipótese, já que aquela primeira não satisfez. Caso a verificação nos permita aceitar, passa-se então para o último passo, a última ação, que seria criar uma lei. Né? Então, repetindo, observa-se, cria-se uma hipótese, verifica-se aceitando ou rejeitando. No caso de aceitação, cria-se, formula-se uma lei. Isso, simples, né? Esse é o processo, o método científico que é usado dentro da ciência, da corrente filosófica chamada ciência.